Hoje vamos te apresentar 4 séries disponíveis no Prime Video da Amazon que, além de te entreter, vão te dar alguns insights com relação ao mundo dos negócios. Vamos juntos? Oi, gente, bem-vindos aqui no canal do Empreender no Mundo. Eu me chamo Juliana Pimenta. Meu nome é Afonso Pimenta, sejam todos muito bem-vindos. Bom, como a gente estava falando, hoje a gente vai apresentar para vocês 4 séries disponíveis no Prime Video da Amazon, que na nossa opinião todo empreendedor deveria assistir. E além delas trazerem insights para vocês sobre negócio, sobre empreendedorismo, com certeza a diversão aí é garantida, né? Exato, é um jeito bem fácil de você aprender umas coisas novas, ver umas coisas bem interessantes e tal, enquanto você está se divertindo, né? Exatamente. Bom, se você ainda não tiver a assinatura do Prime Video, a gente está deixando aqui o primeiro link da descrição, onde você consegue 30 dias de graça para não só assistir a todas as séries e filmes que estão inclusos dentro do Prime Video. E eles têm bastante séries legais, várias outras além dessas 4 que a gente está indicando. Tem né? muitas produções que são inclusive independentes deles, e aí vocês sim. não encontram em nenhuma outra plataforma de streaming, ok? Sim. E aí nessa mesma assinatura você consegue as entregas rápidas e grátis aí pelo Amazon, nas suas compras. Você também tem o Prime Reading, que te dá acesso a milhares de e-books, e o Prime Music, que é um concorrente do Spotify. E tudo isso por um valor assim que é bem surpreendente. Sim, que vale bastante a pena. Vale muito, eles entregam muito valor por um preço bem pequeno. Sim. Se você quiser fazer esse trial aí de 30 dias, o link está na descrição. Exato. Bom, mas então antes da gente começar, a gente queria pedir para vocês, por favor, deixem um like. Se você ainda não é inscrito no canal, clica aí no inscrever-se e ativa o sininho, E aí, certo? toda vez que a gente soltar um conteúdo novo, vocês vão receber aí em primeira mão a notificação. Exatamente. Bom, então pega um papel e uma caneta na mão, anota aí as nossas dicas e vamos para a primeira série. Vambora. A primeira série é Mozart in the Jungle. Essa é uma série que é uma produção original, né, do Amazon Prime Video. Muito legal, que eu amo. Ela é bem divertida e que conta a história da orquestra, que é uma orquestra fictícia, que se chama Sinfônica de Nova York, que resolve substituir um maestro que já é um pouco mais velho, mas que é aclamado tanto pela crítica quanto pelo público. Super respeitado, né? Exatamente. E eles trocam esse maestro por um cara bem mais jovem que se chama Rodrigo de Souza. E que é um tanto quanto excêntrico, digamos assim. Pra dizer ali por baixo. Exato. Bom, mas enfim, a história então vai contando como que se dá, né, essa relação do Rodrigo com o corpo diretivo da orquestra, com os próprios membros da orquestra, né, que enfim, eles tinham um outro maestro que eles respeitavam bastante, e aí de repente vem esse cara e como assim, então ele precisa conquistar, né, esse respeito. E também a relação dele com o maestro antigo, que tá aí toda hora tentando sabotar o aprontar trabalho. alguma coisa. Exatamente, né? Então, olhando sobre uma ótica de empreendedorismo, essa é uma série muito legal porque você consegue ver muito forte a questão de cultura organizacional, né, dos choques entre gerações. Sim, isso na verdade eu acho que, pelo menos eu me identifiquei bastante, porque é uma coisa que a gente viveu, A né, gente passou por isso. na nossa primeira empresa. A gente abriu a nossa primeira empresa aí com 18 anos. Então, gente, a gente tinha funcionário que podia ser nossas mães, né? É verdade. Porque elas eram bem mais velhas que a gente. Então a gente passou isso, de você ter que daí mostrar, né, que você tem que conquistar esse respeito com os seus funcionários, enfim, né, até pra eles te admirarem, né, como um chefe, etc. Então, É uma situação delicada e que eu acho que eles abordam, né, o assunto dentro da série de uma maneira assim muito responsável, sim, vamos dizer. exatamente. E outra coisa que também é muito legal de ver ali é a criatividade que principalmente o Rodrigo, né, que é o novo maestro, tem em fazer as coisas e em conseguir ir trabalhando ali o corpo diretivo, as pessoas, os músicos e tal, para conquistar o espaço dele, para ganhar respeito e tal, e conseguir botar em prática os projetos que ele traz junto com ele ali para revolucionar esse mundo da música clássica. Exato. Então, é uma série muito divertida. Vale a pena. Fica aí a nossa primeira recomendação para vocês. Vamos para a segunda então? Bora lá. Bom, a nossa segunda série é O Homem do Castelo Alto. Nessa série é apresentada uma realidade na qual os vencedores da Segunda Guerra Mundial foram os países do eixo.
E aí eles te mostram o que teria acontecido se esse tivesse sido o resultado da Segunda Guerra, né? Exatamente. E é uma realidade realmente bem alternativa. Até em alguns momentos você vai ver que tipo, eles retratam os Estados Unidos e os Estados Unidos estão divididos entre um pedaço do Japão e o outro pedaço é da Alemanha. Então você vê que uma parte ali segue as regras e o comando ali dos japoneses, a outra parte dos nazistas. Então você vê que é uma coisa assim bem... É um assunto delicado, né? Sim. Mas enfim, é interessante ver essa série porque ali a gente tem vários exemplos de que quando uma sociedade começa a fazer muitas coisas tentando flexibilizar demais as situações para fazer tudo parecer plausível, o resultado não é dos melhores. Exatamente. Bom, essa série, na verdade, para algumas pessoas, né, pode ser um pouco mais assim sensível, enfim, mas eu acho que é muito interessante para você ver o que teria acontecido, né? Uma das possibilidades do que poderia ter acontecido com o mundo e que hoje a gente estaria vivendo uma realidade completamente diferente. Então a gente também acha legal pra gente poder valorizar um pouquinho mais a vida que a gente vive hoje, né? E não só a vida, mas também a liberdade. A Né? liberdade, exata, principalmente Principalmente a liberdade. Exatamente. Então, essa é a série número 2, O Homem do Castelo Alto, que em inglês se chama The Man in the High Castle. Exatamente. Mas antes da gente ir pra série número 3, a gente queria saber se vocês já assistiram alguma dessas outras duas, ou se também vocês têm aí alguma outra sugestão de alguma série aí que seria legal, né, pros empreendedores. Então deixa no comentário aqui embaixo pra gente. A né? gente adora ler os comentários que vocês deixam, Exatamente. então E aí é isso aí. Vamos embora pra série número 3? vamos lá. Então vamos. E a nossa terceira série é American Playboy, a história de Hugh Hefner. Bom, quem é o homem por trás do coelho? É isso que essa série vai mostrar. Né? Exatamente. Bom, o Hugh Hefner, ele é, pra quem não sabe, o fundador da Playboy. E essa série vai contar aí um pouco da história dele, né, e da trajetória dele. E na verdade, assim, olha, polêmicas à parte, né, porque tem gente que ama ele, tem gente que odeia, mas o fato é que ele conseguiu aí se fazer e fez um sucesso, né, enfim. Então eu acho que vale a pena a gente conhecer um pouco da história dele e aprender um pouco das lições. A cabeça de negócios por trás da história toda. Exatamente, né? Bom, um fato é que o Hugh teve um papel aí muito, muito importante na revolução sexual que aconteceu na Segunda metade ali do século XX, principalmente nos Estados Unidos. Algumas pessoas, como a gente já falou, detestam ele, mas de uma maneira ou de outra ele conseguiu sim construir um império em cima da Playboy, né? E, cara, ele impactou a cultura americana de uma maneira que eu acho que foram pouquíssimas as pessoas que conseguiram fazer até hoje. Exato. Isso se ele não impactou também, assim, a cultura mundial, né? Porque afinal de contas, quem é que não conhece o coelhinho da Playboy? Fala aí. Exatamente. E nessa série, eu acho que tem 4 lições muito, muito valiosas que ele apresenta e que eu acho que são lições que servem para qualquer empreendedor, né? Independente do ramo em que você está trabalhando. A primeira coisa ali, né, que ele diz que é muito importante é tudo depende de como você lida com o fracasso. Sim. Eu acho que é autoexplicativo, né? E aí também traz à tona essa questão da mentalidade e tal. Sim. Então, lição importante. Depois, ele fala, seja a personificação do seu negócio. E não tem como negar, o cara era a personificação Sim. da Playboy, né? Exato. Daí, a terceira lição, saiba quando chegou a hora de evoluir. Que também é importante. E por último, cerque-se das pessoas certas. Exato. Então, enfim, polêmicas à parte, é uma série que tem uns insights muito legais para nós empreendedores. Exato. Então vale a pena conferir. Exatamente. Vamos para nossa quarta série agora? Vamos? Então vamos lá. A série número 4 é O Último Magnata. Essa série ela é baseada no livro homônimo de F. Scott Fitzgerald, que ele deixou inacabado quando ele faleceu. Sim. Né? Nela, eles contam a história do personagem que chama Moron Starr, que era aí um diretor de cinema na Hollywood dos anos 30, certo? E que aí algumas línguas dizem que, na verdade, ele foi baseado no Irving Thalberg, né? Que, por acaso, aparece na série como um outro personagem, que ele seria, então, aí o todo-poderoso do estúdio da MGM. Lembra aquela do leãozinho? Exatamente.
E o que é muito legal na história do Último Magnata é que eles fizeram a história com base num livro, né? E o autor desse livro, o Fitzgerald, né? Ele não era um autor de negócios, ele era um romancista, né? Sim. Então, toda a construção da história é interessante, porque hoje em dia, quando a gente vai ver livros e filmes e afins retratando a história de empreendedores, o que a gente costuma ver é que, assim, eles atribuem aquela aura heróica Sim. ao empreendedor. Então, a hora que você pega essa história, né, que é uma história que também já foi escrita há bastante tempo e só agora veio aí ganhar as telinhas, né? Exato. É bem legal ver que ele pega e ele retrata o Monroe Star de uma maneira assim muito, muito humana. Então, não existe assim o cara que é 100% maravilhoso, nem um cara que é 100% terrível. É meio a vida como ela é. É a vida como ela é. Exato. Exatamente. E aí é uma história que é interessante porque a gente consegue ver algumas lições das consequências aí de ser extremamente workaholic. Depois a gente comenta em algumas lições aí de liderança, de gestão. E, enfim, tem todo um cenário e algumas boas ideias do que a gente pode fazer durante a nossa trajetória empreendedora e de coisas que a gente não deve fazer também. Exatamente. Então, essa fica como nossa recomendação número 4. E é uma série bem curtinha, são 9 episódios em uma única temporada. Então, é a série perfeita para fazer aquela maratona assim num final de semana preguiçoso. Exatamente. Bom, gente, a gente espera que vocês tenham gostado, né? Mas antes, não esquece aí de deixar o seu like, de se inscrever no canal, né? E conta pra gente, então, o que você achou, agora que você já viu as 4 séries aí que a gente tá indicando, o que você achou. E se você tem mais alguma pra colocar aí na nossa lista, né? Quem sabe a gente faz aí um vídeo número 2. Deixem as sugestões. Exato. Agora aqui na tela já tem um botão para você se inscrever aqui no canal, aqui esse com o logotipo. E se você quiser, um próximo vídeo aí que você pode assistir já na sequência. Exato. Não esquece de acompanhar o canal, a gente tá trazendo aí vídeo toda semana, né? Um conteúdo legal e fresquinho sobre empreendedorismo. É isso aí. Tchau! Tchau!